Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula de informática para o concurso Detran Ceará 2018. Vamos lá, vamos acompanhar a leitura da questão e depois no passo a passo vamos para a resolução. Relacione corretamente os comandos do sistema operacional Linux com sua finalidade, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Coluna 1, cd, 2, mkdir, 3, clear, 4, top. E aí vem a coluna 2, indicando criar diretórios, alterar diretório de trabalho, exibir processo em execução, limpar a tela no terminal. A sequência correta de cima para baixo é letra A, 1, 2, 3 e 4, letra B, 2, 1, 4 e 3, letra C, 2, 4, 3 e 1 e a letra D, 3, 1, 2 e 4. Bem, pessoal, aqui cuidem muito, porque quando nós falamos sobre sistemas operacionais, além do Windows, nós temos o Linux como sistema operacional. O Linux é um sistema operacional baseado no conceito de software livre. Só que um detalhe importante, boa parte das questões de prova sobre esse sistema operacional chamado Linux gostam de pedir sobre os comandos textuais que nós utilizamos para realizar as operações dentro do Linux. E existem vários comandos de texto que nós podemos utilizar. E é sempre importante saber os principais comandos de texto que nós utilizamos para realizar algumas operações nesse sistema operacional Linux. Então observa comigo, vamos pegar passo a passo aqui. A coluna 1 colocou CD e aqui a coluna 2 em cada um dos seus itens. Vamos pegar a coluna 2 e perguntar o que ele está pedindo para descobrir que número nós vamos colocar. Quando ele diz assim, criar diretórios, qual é o número que eu coloco aqui? Qual é o comando que nós usamos dentro do Linux para criar diretórios? Pensando em comandos textuais. Professor, o que é um diretório? Diretório é como se fosse uma pasta. Então eu quero criar um novo diretório dentro do ambiente de arquivos, dentro do sistema de arquivos utilizado pelo Linux. Qual é esse comando? Observa comigo aqui, é o comando mkdir. mkdir aqui do número 2, então vamos preencher aqui 2, observa comigo. Então como é que eu vou lembrar que mkdir é para criar diretórios? Bem, o mk aqui vem de make, que é fazer, e o dir de diretório. Então, o comando mkdir é o comando makedir, é para fazer o diretório, quer dizer, para criar um diretório. E aí, muito importante lembrar que diretório é como se fosse uma pasta. Então, tenta lembrar isso, o comando mkdir é usado para criar uma nova pasta, só que no Linux, tradicionalmente, nós tratamos como diretório. Embora no Windows é muito comum usar o termo pasta, no Linux é mais comum usar o termo diretório. Então, mkdir é o comando que usamos no Linux para criar diretórios, um ou mais diretórios, criar uma nova pasta. Vamos para o próximo. A próxima diz assim, alterar diretório de trabalho. O que seria alterar diretório de trabalho? Imagina que eu estou numa pasta e eu quero ir para outra pasta. Isto é, estou num diretório e quero ir para outro diretório, para manipular os dados nesse outro diretório, nessa outra pasta. Que comando eu vou usar para alterar o diretório de trabalho, para trocar de pasta, ir para um diretório e agora, desculpa, estou num diretório atual e quero ir para um outro diretório. Que comando é esse? É o comando cd. O comando cd dentro do Linux é o comando que nos permite alterar o diretório de trabalho. Eu estou numa pasta, quero ir para outra pasta. Isto é, estou num diretório, quero ir para outro diretório. Aí nós podemos usar o comando cd, indicando, claro, posteriormente qual é o diretório que eu quero me deslocar. Então, para alterar de um diretório para outro, usamos o comando cd dentro do Linux. Próximo, exibir processo em execução. Qual é o comando que dentro do Linux permite exibir os processos que estão em execução? Porque quando um sistema operacional está controlando os recursos de um computador, existem vários processos que estão sendo executados pelo processador. E esses processos que estão em execução, muitas vezes não estão visíveis para o usuário. E o usuário gostaria então de saber quais são os processos que estão em execução no sistema, até para que ele faça um acompanhamento de que processos estão sendo executados, boa parte deles em segundo plano, sem que o usuário perceba. Mas de repente o usuário quer perceber, quer saber quais são esses processos que estão em execução no sistema. E qual o comando que nós vamos usar para isso? É o comando
top, aqui que está descrito no item 4. Observa, o comando top, ali do item 4, é o que permite exibir esses processos que estão em execução e que muitas vezes o usuário não enxerga, não sabia que eles estavam em execução. E para isso existe o comando top para que o usuário possa verificar os processos que estão em execução. Além disso, esse comando top também pode ser utilizado para aferir o desempenho da CPU, que é o próprio processador do computador e até das memórias. Então, o comando top também permite aferir o desempenho da própria CPU, do processador do computador, além de exibir esses processos que estão em execução, por isso que ali marcamos 4. E por último aqui, pessoal, qual é o comando que nós vamos usar para limpar a tela do terminal? Esse comando é o comando clear. Aí o nome já diz, né? Clear, de limpar, serve para limpar a tela do terminal, porque no Linux, à medida que nós vamos digitando comandos textuais, muitas vezes a tela do terminal fica muito poluída e eu quero limpar um pouco a tela desse meu terminal. E aí eu uso o comando clear, ele limpa a tela do terminal e posiciona novamente o cursor. Bem simples, porque esse era o clear, fácil de matar a charada, lembra isso, limpa a tela do terminal. Bem, agora ficamos então como 2, 1, 4 e 3 como a resposta dessa questão. Então, 2, 1, 4 e 3. Nós encontramos aqui na letra B de Brasil a resposta para essa questão. Certo, pessoal? Não esquece, muito importante fazer revisão dos principais comandos do Linux. Aqui a gente acabou de sugerir alguns desses bem importantes aí para a prova. Ok? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, isso é bem importante. Também se inscreve no nosso canal e marca o sininho para receber notificações lá de novos vídeos. Grande abraço a todos, até a próxima aula e bons estudos!